Para 10 horas, 14 minutos, 22 graus é a temperatura em Nova Prata neste momento. E nós seguimos por aqui com o apoio de Service Contabilidade, Lojas Becker, Loja Beneduzzi, Unicred, Use Sua Audição e Ótica Vervu. Já te convido a participar com a gente pela nossa live, pois é hora de entrevista aqui na Rádio Prata Serra. E recebemos em nossos estúdios o Gilmar Caperari, ele que é proprietário da Ser Brasil Madeiras Ecológicas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem, Gilmar. Então, nós vamos contar um pouquinho da história da Ser Brasil, né? São madeiras sustentáveis e ecológicas, é isso? É isso. Conta um pouquinho pra gente o que é a sua empresa. Então, bom, primeiro a empresa está completando esse ano 10 anos de atividade, ela já está há um bom tempo, sempre com foco na inovação e na sustentabilidade, sempre buscando coisas diferentes. Esse negócio começou em Veranópolis, com a família Taparello, que em 2021, infelizmente, em função da Covid, o seu Gilci veio a falecer de Covid, perdemos uma pessoa bem boa, e a família ela não tinha condições de dar continuidade ao negócio, não tinha interesse em dar continuidade, então entrou o Gilmar e comprou a Ser Brasil da família. A minha experiência sempre foi na área financeira e econômica, mas enfim, vamos lá, vamos empreender, né? Esse negócio é bem interessante porque ele tem um ponto que é fantástico em relação à questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, o que a gente faz é usar como matéria-prima aquele plástico que ninguém faz nada. Aquele plástico que é o lixo do lixo plástico, né? Então, um dado que é um dado ruim, mas enfim, tem que passar, é que apenas 25% de todo o lixo que a gente, 25% de todo o plástico que a gente gera no país é reciclado efetivamente. O resto, que triste, né? Exato, não tem o mesmo destino. E é justamente esse 75% que ninguém faz nada que a Ser Brasil, então, com a inovação, ela conseguiu transformar isso em chapas. Vamos pensar assim, como se fossem pedaços de madeira, digamos assim, né? Chapas plásticas. E essas chapas a gente pode usar em digamos assim, diversos segmentos, como por exemplo, banco de praça, lixeiras, dentro de galpões de suínos, dentro de galpões de aves, da bovinocultura, na construção civil, deck de piscina, janelas, portas, enfim, várias coisas, sempre pensando em ambientes externos, digamos assim, em ambientes hostis e externos, porque em contato com a água não tem problema, porque ela é impermeável, ele é bem resistente. Então é um produto que, digamos, tem um ponto bem positivo, bem legal, porque trabalha com a sustentabilidade, aproveita esse rejeito que ninguém consegue transformar em nada, e ao mesmo tempo um produto que tem em laboratório vida útil de mais de 90 anos. Então é isso que a gente faz nesse momento, trabalhando... Por isso, então, trabalha com itens da construção civil, da indústria moveleira e, claro, na suinocultura. Isso. Para quem conhece um pouquinho o agronegócio, a suinocultura, sabe que o porco, quando está confinado, ele, digamos assim, ele morde muito, ele destrói muita coisa e nada quase dura dentro de um galpão de suínos. E a gente conseguiu, com esse produto, fazer com que o produtor ele tenha um produto de qualidade, que é impermeável, que evita bactéria, fungo, e ao mesmo tempo é bem resistente à mordida do porco. Olha então só. É bem legal. E a partir disso a gente desenvolveu bastante produtos ligados à suinocultura, digamos assim, né? Que tipo de produtos assim? Vamos pensar assim, dentro de um chiqueirão, para falar uma linguagem mais popular, existem as baias, onde o animal ele fica para ganhar peso, digamos assim, né? E tem uma portinha, por exemplo. Essa portinha ela é feita normalmente de madeira, que não tem durabilidade, enfim. E aí a gente começou a colocar a nossa portinha nessa baia e começou a ter um sucesso bem interessante, né? Porque durabilidade também, ao mesmo tempo, resistência para o porco. E também uma outra parte dentro da suinocultura, quando nascem os porquinhos, eles ficam um tempo, digamos, com a mãe, né? Sim, para amamentar. Para amamentar. E quando eles não estão amamentando, eles ficam numa caixinha. E essa caixinha ela tem um aquecimento, seja um aquecimento por piso térmico ou uma lâmpada incandescente, mas fica, enfim, aquecido os porquinhos. E hoje essa caixinha, digamos, é feita de madeira natural, ou fibra de vidro, ou plástico. E nós entramos como um produto alternativo, que ele tem toda a vantagem, por exemplo, do plástico e da fibra, que é essa questão da durabilidade, da impermeabilidade e todo o conforto de manter térmico. Ele é bem térmico, que nem a madeira. Então, e fica mais limpo, né? Fica mais totalmente salubre. fácil
fácil de higienizar, e a gente está conseguindo com esses produtos avançar. A gente atende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Esses dias a gente conseguiu fazer para um cliente um produto para o Paraguai. Olha, então a gente está buscando alternativas. Uma empresa nossa aqui, sim, né? Sim, que orgulho. Sim, bem legal. Trabalhando com sustentabilidade. E Gilmar, vocês participaram na última semana, né, do Momento Startups de Biogás no 7º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que foi realizado aí no município de Bento Gonçalves. Conta pra gente como é que foi essa participação, qual foi o produto levado? Bem legal esse teu questionamento, porque a partir desse nosso desenvolvimento, baseado sempre em inovação e também em sustentabilidade, nós chegamos até a Embrapa em Concórdia, a Embrapa Suínos e Aves, que é uma Embrapa que ela desenvolve soluções para o setor de suinocultura e de avicultura. E ela nos chamou para ver se a gente conseguia ajudar no desenvolvimento de uma solução. Isso em 2023. Então, nós se inscrevemos num projeto chamado Inova Embrapa, fomos contemplados nesse projeto e a Embrapa se tornou co-desenvolvimentista junto conosco num produto para atuar nessa situação, nessa questão do biogás. Que foi o que a gente apresentou agora em Bento Gonçalves, no 7º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás. Para nós foi uma satisfação estar lá, porque digamos assim, um meio que está evoluindo muito, né, cada vez mais, com certeza. Buscando alternativas para aproveitar o gás gerado por dejetos em combustível, em outras fontes de energia, né. E lá então a gente apresentou um produto que a gente chama que é uma cobertura flutuante, que a gente utiliza basicamente nas esterqueiras dos produtores rurais, e esse produto ele é feito também de plástico reciclado, e ele tem como objetivo principal cobrir aquelas lagoas onde vai o dejeto dos suínos, e essa cobertura ela tem 3 funções principais. Primeiro delas digamos assim, limitar ou evitar ao máximo a emissão de gases de efeito estufa, que podem prejudicar a atmosfera. O segundo, ele vai evitar pelo menos 96% do odor. Que quem está nos ouvindo sabe que quando a gente ou convive com uma pocilga ou passa perto de uma pocilga, a gente tem um odor que não é agradável, digamos assim. Então essa peça ela vai também fazer com que haja esse controle do odor. E o mais interessante de tudo é que essa peça ela vai fazer com que o nitrogênio que é expelido hoje digamos assim, em ambientes abertos, ele vai ser contido com essa cobertura e vai fazer com que o nitrogênio permaneça no dejeto, e ele vai estar com mais, digamos assim, mais potente como fertilizante. Então o produtor rural, quando for colocar esse dejeto na roça, lá na lavoura dele, vai ter um produto com mais capacidade de fertilizar. Então, digamos assim, o produtor ele vai ter que gastar menos quando utilizar o dejeto com ureia, por exemplo, que é para corrigir. Então ele vai ter um ganho, porque ele vai gastar menos com outros fertilizantes químicos, no caso. Então é um produto fantástico, a gente está em fase de homologação, a gente já tem o produto pronto, já está em testes lá na Embrapa, em Concórdia, em Santa Catarina, e esse projeto, provavelmente em 90 dias, 180 dias, a gente vai ter já digamos, todos os parâmetros, todas as validações por parte da Embrapa, e aí a gente vai já partir para o mercado, digamos assim. Que bacana. Então foi esse produto que a gente foi lançar lá na feira no 7º Fórum de Biogás, e aí, digamos, e eles são o quê? São placas? São peças de 20 e poucos centímetros que elas vão se unindo umas às outras e formam uma espécie de cobertura. É um produto. Existem vários produtos no mercado hoje para tentar, como eu falei para ti, evitar esses problemas todos. Mas o mais eficiente hoje seriam essas coberturas. E é importante a gente falar, né, que essa cobertura ela já existe no mundo mais desenvolvido, tipo na Europa já existe, mas para chegar no Brasil esse produto ele se tornava caro, porque é importado, é dólar e essas coisas todas, né? Dólar, euro. E aí a Embrapa nos procurou para desenvolver justamente esse produto, para nacionalizar, para tropicalizar esse produto aqui, para se tornar um produto que tenha o mesmo efeito de lá, ou seja, até essas melhorias todas, mas, digamos assim, com um custo reduzido por ser fabricado aqui no Brasil. No Brasil, claro. Então a gente tem uma expectativa muito positiva. E a partir de material reciclado, né? A partir de material reciclado. Isso que é mais importante. Exatamente. O que é lixo vira aí um item importantíssimo. O foco da empresa sempre foi a inovação e a sustentabilidade, porque a gente sabe que são problemas que a gente tem, que a gente sente, o dia a dia a gente sente, né? E cada vez mais temos que partir para esse mercado. Não tem alternativa, né?
né? Não, tem tem que dar um alternativa. jeito, dar um destino para esse lixo todo. Muito bacana, 10 anos de mercado já, 10 Ser anos de mercado, Brasil. é isso aí. Aqui em Nova Prata desde 2022, antes estava em Veranópolis, aqui a gente está no Distrito Industrial, aí próximo da Vipal 2, próximo aí de todo o Distrito Industrial antigo da cidade. Perfeito. Gilmar, então conta pra gente, em construção civil, o que a Ser Brasil produz? Principalmente coisas que sofrem alguma ação do tempo, por exemplo. Ou um ambiente mais hostil. Então, vocês imaginem assim, um deck de piscina, um deck de varanda, a gente pode colocar nossas tábuas legal. nessa substituição. Existe a madeira plástica, que é um produto interessante, existe a madeira natural e existe o produto da Ser Brasil, que são produtos que fazem a mesma função, mas têm características diferentes. Também a gente já fez brises. Brises é como se fosse uma janela, digamos assim, uma veneziana de janela. A gente desenvolveu em conjunto com parceiros, 2 agências do Sicredi, que tem esse foco na sustentabilidade, uma em Cianorte e outra aqui em Veranópolis, com o nosso produto. Que bacana. Dentre outras coisas que a gente pode fazer, pisantes, pisos, tem uma série de coisas porque é infinitas possibilidades, porque você imagina, é um produto que não tem fim, digamos assim. Então tem toda a questão ambiental, mas tem uma durabilidade imensa, né? E o custo disso? Então ele fica um pouco mais caro que a madeira comum, tradicional, por exemplo, como pinos e eucalipto, e ele fica próximo de uma madeira natural, o custo de uma madeira natural, uma madeira nobre, digamos assim, sabe? Certo. Então ele tem um custo-benefício, tu tem que fazer a conta. Quanto vai me durar uma madeira comum? Vai durar 2, 3 anos. Quanto dura a madeira da Ser Brasil? Então compensa, né? E tem toda a questão da manutenção também. Zero manutenção. Eu costumo dizer sempre que se você pegar um exemplo bem claro, se for aqui na Praça de Nova Prata, tem ao redor da praça tem onde o pessoal senta, né? Tem umas madeirinhas, não sei se tu chega a passar por lá. Essa madeirinha, com o tempo, efetivamente ela sofre ação. Ela vai degradando. Então o pessoal tem o custo de substituir essa peça, mão de obra de substituir, ir lá, trocar, tentar deixar bonitinho. Eventualmente pintar, né? E a nossa tu coloca lá e esquece. Então se tu pensar é mais cara que a madeira, sim, mas em compensação ela tem uma durabilidade maior e não tem, como tu bem falou, essa questão da manutenção, né? E a higienização também fica melhor. Muito né? fácil. Se tu colocar um lava-jato, ela não sofre ação nenhuma. Então é perfeito. É um produto bem interessante. Para o ouvinte entender, a gente usa o plástico, a gente pega ele digamos assim, em tamanho natural. Pensa em sacolinha de supermercado, aquela embalagem de batata palha, de alimentos que tem aquele laminado por dentro. Laminado, certo. Que por ser colorido, por ser laminado, porque outros plásticos não tem o que fazer, a gente corta ele, a gente bota num triturador, tem uma tecnologia que derrete esse plástico e depois a gente prensa ele. Compacta. E essa prensagem é que dá totalmente a resistência, essa durabilidade toda. Então é bem interessante o processo. Imagina, olha só que bacana. E quanto a cores, tudo isso é possível implementar nesse material? Sim, pós-fabricação, sim. Porque aí tu, claro, tem que colocar um fundo específico para esse tipo de material, mas aceita tinta sem problema nenhum. A gente procura dizer assim, ó, se tu colocar tinta, tu vai ter um pouquinho mesmo de sustentabilidade, porque a tinta é a base de petróleo. Sim, com certeza. E também tem a questão da manutenção, porque até um carro desbota, né? Imagina alguma coisa que fica ao relento o tempo todo. Então a gente sugere sempre para deixar na cor natural, quando a pessoa curte, né, essa cor, porque aí sim, aí esquece a manutenção. E o que é essa cor natural? É um cinza escuro. Até uma pena que eu esqueci de trazer uma amostrinha para. É um cinza escuro, assim. Um cinza bem bacana, bem legal. Eu acho lindo. Mas é muito de gosto. Né? Com certeza, é tipo um cimento, assim, uma coisa Isso, assim. Exatamente. Só que em plástico. Vai variar um pouquinho de acordo com a matéria-prima que a gente utiliza. Muitas vezes é um plástico mais claro, aí vai ficar um pouco mais claro, um plástico mais escuro, porque a gente faz um blend, né? A gente mistura vários tipos de plásticos. E aí, conforme a cor dele, ele vai variar um pouquinho. Mas, de modo geral, é uma cor bem legal, não atrapalha, digamos assim. E da onde que vem tanto plástico, então, Gilmar? O plástico que a gente utiliza é um problema. É um problema para toda a sociedade, porque, vamos lá, o que seria o correto? Se eu reciclo só 25%, os outros 75% eu teria que destinar para um aterro sanitário. Exatamente. Só que esse aterro sanitário custa dinheiro, e esse mercado de reciclagem tem muita informalidade. Então, muitas vezes, o que acontece na prática, infelizmente? Esse plástico é colocado de uma maneira irregular na natureza. Ou ele é
enterrado. ou ele é enterrado, ou ele é de maneira irregular, né? Ou ele é então incinerado de maneira irregular, ou pior, vai para a barranca de rio. E aí, barranca de rio vai lá nos mares. Não tem ilhas de plástico no mundo por causa disso. Então é um problema mundial, digamos assim, plástico. Então a gente tem hoje, digamos assim, abundância de matéria-prima, porque é um problema geral. Se tu for numa empresa que trabalha com reciclagem, ela vai te dizer que pelo menos metade de todo o plástico que está lá não tem o que fazer. E cada vez mais tudo vem mais embalado, né, não, gente? E não tem como lutar contra o plástico, mas vai evoluir cada vez mais. Tem que achar formas, como a gente encontrou, digamos assim, de reciclar. Esse é o ponto. E aí que entra, digamos assim, a inovação, né? Porque é um processo diferente, não é um processo comum, por isso que a gente está com um processo diferente de mercado, né? E vocês captam esse plástico da onde? A gente tem vários parceiros que nos fornecem já empresas que já fazem esse trabalho digamos assim, de coleta. E entregam para nós o produto pronto. Tem empresas privadas que fazem isso e a gente tem preferência de sempre trabalhar com cooperativas de recicladores. Por uma questão, primeiro, de princípios e valores, de valorizar esse mercado e, ao mesmo tempo, porque valorizam um pouco mais essa categoria, sabe? Mas não necessariamente. Tem a cooperativa que nos atende, mas tem também a privada que nos atende. A gente busca o que ficar também mais em conta para nós, né? Muitas vezes as cooperativas elas não têm a disponibilidade. A gente consome em média 1 tonelada por dia, sabe? Então é uma quantidade... É bastante coisa. É bastante, mas é pouco, porque a gente deve gerar isso por dia, uns 20, 30 toneladas dia, Nova Prata de lixo, sabe? Então é bastante, mas é pouco em relação ao todo, né? E esse plástico captado pela Ser Brasil, ele é de Nova Prata e região ou nem sei? Tem de Nova Prata, tem de Veranópolis, tem de Paraí, tem de várias regiões, uma cooperativa de Santa Cecília. Aqui na nossa região mesmo. A gente tem parceria com algumas empresas que fazem esse trabalho de nos levar também, enfim, depende muito do... Mas basicamente muito assim... bom seria se conseguisse fazer a coleta total, seria perfeito, porque daí todo mundo ficaria legal. Eu digo sempre que as prefeituras elas têm um ônus enorme para transportar o lixo para longe daqui, né? Ou Minas do Leão, onde estão os aterros, ou outros municípios que têm essa... O lixo é um problema de todos os municípios. Se a gente conseguisse fazer como se fosse uma parceria de esse lixo, em vez de sair, de ficar aqui para nós utilizar, não seria perfeito, né? Porque daí as prefeituras, de modo geral, conseguem reduzir o custo e, ao mesmo tempo, nós teríamos matéria-prima aqui, né? Do ladinho, né? Mas daí tem que contar também com o apoio da comunidade, né? E fazer a separação correta. Sim, a separação é fundamental, a não contaminação, não misturar os plásticos, não contaminar com orgânico, isso é fundamental. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração que é um negócio também, né? Então a gente tem que ter viabilidade, não adianta nada nós pegar, digamos, todo o lixo, digamos, aqui da região e não ter onde colocar ele, onde colocar o produto final, né? Exatamente. Então o que a gente fala sempre para todas as prefeituras, quem sabe a gente faça uma parceria para eu ajudar na coleta de lixo, mas tu compra os bancos de praça, tu compra as lixeiras de nós, para uma mão lavar a outra, né? Com certeza. Porque todo mundo sairia ganhando. Mas a gente sabe que as coisas nem sempre saem como a gente gostaria que saíssem, né? Perfeito. E na indústria moveleira, o que entra? Bom, você imagina, vamos dar um exemplo para o pessoal que está em casa. Um problema que as pias de cozinha têm e as pias de banheiro têm é que normalmente a parte de trás do móvel apodrece e o piso também, né? Digamos assim, a parte de baixo, digamos assim, né? Os suportezinhos do móvel. Isso a gente poderia fazer com o nosso produto. Então, por exemplo, faz todo o resto do móvel de MDF ou outra madeira que é mais barata e usa o nosso produto, digamos assim, especificamente para as partes onde tem, digamos assim, umidade, digamos assim, né? Então, quer dizer, aí tu já teria um ganho enorme. A gente já faz alguma coisa, mas em escala menor, digamos assim, né? E mais, banco de praça, bancos, lixeiras, aí vai para esse fim também, né? Mas a indústria moveleira é mais nessa parte de, digamos, é difícil tu pegar um móvel interno com nossa madeira, não sei isso. Agora externo a gente faz, desde mesa de centro, enfim, aí vai. Tudo que envolve o jardim, jardim externo, varanda. A gente pode colocar com o nosso produto. Olha que legal, até os decks de piscina, tudo isso. Tudo, sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Gil, uma linda iniciativa aí da Ser Brasil e trazendo isso também para a nossa comunidade ter conhecimento, né? Porque muitas pessoas nem sabem que
tem essa alternativa, alternativa em Nova Prata e grandiosíssima. Sim, e eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade e dizer que a gente gosta muito de estar aqui na rádio, pensando por parceiros. Eu estava conversando fora do ar aí com a Claudete, com a dona Claudete, sobre as parcerias anteriores. Exatamente. Na prefeitura que eu trabalhei, no Cicobi que eu trabalhei também, e sempre a Rádio Prata sempre esteve abertas para nós, então a gente só tem a agradecer. Nós que agradecemos aí por trazer esse assunto tão importante, né, para a nossa comunidade. Sem dúvida. Se tu me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial à equipe que está me ajudando nesse desenvolvimento da Ser Brasil, seja nesse projeto até aqui e nesse projeto novo que a gente está desenvolvendo em parceria com a Embrapa. Nessa parceria da Embrapa eu tenho contado muito com o apoio do André Rameski, que é um cara sensacional, provavelmente a comunidade toda vai saber quem é, o Paulo Rampon, o Cleiton Borto, ele está me ajudando bastante, o Gustavo Boschetti, um parceiro de Fagundes Varela, e toda a equipe aqui da Ser Brasil, o seu Egídio, o seu Antônio, o Bagé, quer dizer, o Fernando Rui, o Alex, quer dizer, tem uma galera enorme me ajudando que ninguém faz nada sozinho. Então, e agradecer também, se chegar até eles, a Embrapa de Concórdia, a Embrapa Suínos e Aves, na pessoa do Dr. Rodrigo Nicoloso, que tem feito das tripas coração para ajudar a gente a desenvolver esse produto. Então eu não podia dizer que tem um monte de gente junto nessa galera toda aí para fazer com que as coisas fluem, né? Muito bem. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, Gilmário. Vamos conversar mais vezes. Fico à disposição de vocês. E quem sabe uma hora dessa nós mandamos uma unidade móvel para que as pessoas possam visualizar também, vai ser legal para ter uma ideia, pegar na mão, né? Vai ser legal. Com certeza vai ser legal. Da nossa parte, está aceito o convite. Perfeito, então a gente agradece muito aí por ter aceitado o nosso convite, vindo trazer essas informações que contribuem tanto aí com o crescimento da nossa comunidade. Parabenizamos muito por essas iniciativas muito aí obrigado. Que engrandecem todos. Muito obrigado pela oportunidade. Agora são 10h36. O tempo em Nova Prata é bom, 22 graus é a temperatura. E nós seguimos com o apoio de Ótica Vervu, use sua audição, Unicred, Loja Beneduzzi, Lojas Becker e Service Contabilidade. Rádio Prata.